Bem-vindo ao nosso canal Minuto Inspiração Motivacional. Aqui, consideramos que cada dia é uma nova oportunidade de transformar sua vida, superar limites e alcançar todo o seu potencial. Este canal foi criado para você que busca inspiração, força e motivação para dar um passo à frente, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Em nossos vídeos, você encontrará histórias poderosas, reflexões profundas e dicas práticas para desenvolver uma mentalidade de sucesso e resiliência. Queremos ajudá-lo a construir uma jornada de autoconhecimento, a vencer o medo, a desenvolver novos hábitos e a encontrar o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Fique conosco até o final e viaje nesse incrível aprendizado de fé e esperança. As batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente, pensamentos negativos, ansiedade, desânimo, dúvidas, são muitas vezes mais desafiadoras que os problemas visíveis. Essas lutas acontecem em nossa mente e coração, locais onde só Deus pode agir de forma plena. A Bíblia nos orienta a lidar com essas dificuldades com fé, renovando nossa mente e confiando no poder de Deus para superar o que parece ser insuportável. Este texto é um mergulho profundo para ajudá-lo a fortalecer seu espírito e enfrentar suas batalhas internas com base em princípios bíblicos, histórias ancestrais e práticas espirituais. Muitas vezes, ignoramos que nossos pensamentos e sentimentos são campos de batalha onde as forças espirituais estão presentes. A Bíblia nos alerta que não estamos apenas lutando contra situações naturais, mas contra forças espirituais malignas que tentam roubar nossa paz, desviar nossa fé e destruir nosso propósito. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Um exemplo marcante de batalha espiritual na Bíblia é a história de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias buscando uma resposta de Deus. Durante esse tempo, o anjo Gabriel disse que sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas que ele pediu resistência espiritual ao trazer uma resposta. Essa passagem, Daniel 10, 12 e 14, mostra como as batalhas espirituais ocorrem além do que nossos olhos podem ver. Entenda que pensamentos, desânimos e dúvidas muitas vezes têm raízes espirituais. Antes de buscar soluções externas, ore e peça a Deus para revelar o que está acontecendo no nível espiritual. Renove sua mente com a verdade de Deus. Uma mente cheia de pensamentos negativos é um terreno fértil para o desânimo e a ansiedade. A Bíblia nos ensina que devemos atualizar a mente diariamente, enchendo-a com as verdades de Deus e rejeitando as mentiras do inimigo. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Considere o exemplo de Josué. Após a morte de Moisés, Deus o chamou para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. A tarefa era gigante, e Josué poderia facilmente ter sido consumido pelo medo e pelas dúvidas. Mas Deus o instruiu a meditar em sua palavra dia e noite. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1, verso 8. Leia a Bíblia diariamente e memorize versículos que combatam pensamentos negativos, como tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. A ansiedade é como um peso que nos mantém cativos. A Bíblia nos chama a lançar toda a ansiedade sobre Deus, pois Ele se importa conosco. Essa verdade simples, mas poderosa, é muitas vezes esquecida quando nos preocupamos mais do que oramos. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, verso 7. Um exemplo poderoso na Bíblia é a história de Ana, a mãe de Samuel. Ela enfrentou profunda ansiedade e tristeza por não poder ter filhos. Em sua aflição, ela levou seu coração angustiado ao Senhor em oração, derramando todas as suas lágrimas diante dele. 1 Samuel 1, versículos 10 e 11. Deus respondeu sua oração, não apenas com a vitória de um filho, mas com paz e alegria renovadas antes mesmo de ela ver o milagre se concretizar. Sempre que se sentir ansioso, escreva suas preocupações em um papel. Em seguida, ore entregando cada uma a Deus. A palavra de Deus é o alimento que fortalece nosso espírito e nos prepara para vencer as batalhas invisíveis. Jesus nos deu o exemplo perfeito ao usar as Escrituras para derrotar as tentativas de Satanás no deserto. Mateus 4, versículos de 1 a 11. Assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Romanos 10, verso 17. Jesus respondeu a cada tentativa com um versículo bíblico, mostrando que a palavra de Deus é uma arma eficaz contra os ataques do inimigo. Da mesma forma, quando enfrentamos pensamentos negativos ou dúvidas, recorremos à palavra como nossa principal fonte de força. Escolha um plano de leitura bíblica e dedique um tempo diário para estudar e meditar na palavra. Use versículos para orar sobre as situações específicas que você enfrenta. Fortaleça seu coração com louvor e adoração. O louvor é uma arma poderosa contra o desânimo. Quando adoramos a Deus, mesmo em meio às dificuldades, nossos corações são renovados e fortalecidos. Por isso não desfalecemos. Ainda que exteriormente nos preocupamos em nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4, verso 16. A história de Paulo e Silas na prisão é um exemplo claro do poder do louvor. Apesar de terem sido açoitados e presos injustamente, eles conseguiram louvar a Deus no meio da noite. Seus louvores não apenas trouxeram libertação espiritual e física, mas também transformaram a vida de todos ao seu redor, incluindo o carcereiro. Atos 16, versículos 25 a 34. Sempre que se sentir desanimado, coloque músicas de louvor e entusiasmo. Cante, mesmo que seu coração esteja pesado, e permita que Deus renove sua alegria. Deus nos criou para estarmos em comunhão. Quando compartilhamos nossas lutas com outros cristãos, encontramos encorajamento, apoio e orações que nos fortalecem. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. Um exemplo é o relacionamento entre Moisés, Arão e Hur. Quando Moisés levantou as mãos em oração durante a batalha contra os amalequitas, Israel prevaleceu. Quando ele se cansava, Arão e Hur sustentavam seus braços, garantindo a vitória. Êxodo 17, versículos de 10 a 13. Participe de grupos de oração ou estudos bíblicos para compartilhar suas lutas e receber encorajamento. A oração é o meio pelo qual nos conectamos diretamente com Deus, apresentamos nossas lutas e recebemos sabedoria e força. Jesus nos ensinou a importância de orar continuamente, não como um ritual vazio, mas como um diálogo constante com o Pai. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículos 17 e 18. Considere o exemplo de Jesus no Getsemane. Antes de enfrentar a cruz, ele buscou força e paz através da oração. Mesmo sabendo o que iria acontecer, Jesus declarou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Isso nos ensina que, na oração, entregamos nossos medos e recebemos a confiança para enfrentar qualquer situação. Estabeleça um momento fixo do dia para orar. Durante o dia, faça orações curtas sempre que se sinta sobrecarregado. Identifique suas emoções e entregue-as a Deus. Ignorar ou suprimir emoções como medo, tristeza ou frustração pode intensificar as lutas internas. A Bíblia nos mostra que até grandes homens e mulheres de fé, como Davi, enfrentaram emoções intensas, mas entregaram a Deus em oração e louvor. Clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Davi é um exemplo poderoso de alguém que reconhecia suas emoções e as levava diante de Deus. Nos Salmos, ele não esconde sua dor, angústia ou mesmo suas dúvidas. No entanto, ele sempre termina declarando sua confiança e esperança em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Salmos 42:11. Tire um tempo para refletir sobre suas emoções. Transforme isso em uma oração sincera, entregando tudo a Deus. Reconheça que sua coragem vem de Deus. As batalhas invisíveis muitas vezes nos mostram a fragilidade da nossa força humana. No entanto, a Bíblia nos lembra que, em nossas fraquezas, Deus se manifesta com sua força infinita. Não precisamos enfrentar nada com nossas forças, nossa vitória vem de Deus. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Um exemplo claro disso é a história de Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas, Gideão se sentiu incapacitado e pequeno. Ele tinha apenas 300 homens contra um exército vasto,
mas Deus mostrou que sua força era suficiente para garantir a vitória. Juízes 7, de 7 a 22. Sempre que se sentir fraco, declare a promessa de 2 Coríntios 12, 9 e peça a Deus que manifesta sua força em sua vida. Confie no tempo de Deus e persevere. Muitas batalhas invisíveis nos levam a questionar o tempo e os planos de Deus. Podemos nos sentir desanimados quando a vitória não vem imediatamente, mas a Bíblia nos ensina a perseverar, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Um exemplo poderoso de perseverança é a história de Abraão. Ele esperou por décadas pela promessa de Deus de ter um filho, mesmo quando parecia impossível. Abraão confiou que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Gênesis 21, versículos 1 e 2. Enfrentar as batalhas invisíveis exige um coração fortalecido pela fé e uma mente renovada pela palavra de Deus. Lembre-se de que você não está sozinho nessas lutas. Deus luta por você. Sustente você e equipe você com tudo o que é necessário para vencer. Confie nele, alimente-se da sua palavra, louve em meio às tempestades e nunca subestime o poder da oração e da comunidade cristã. As batalhas invisíveis podem ser grandes, mas o Deus que habita em você é maior. Versículo final. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Se este vídeo tocou seu coração e ajudou você a entender como enfrentar suas batalhas invisíveis com fé, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos reflexões, mensagens, tradições e ensinamentos baseados na Palavra de Deus, que podem fortalecer sua caminhada espiritual. Ao se inscrever, você estará se conectando a uma comunidade de fé que busca crescer na confiança em Deus e superar os desafios da vida com esperança. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo conteúdo for publicado. Assim, você nunca perderá mensagens que podem transformar seu dia. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e encorajar mais vidas a encontrar paz, força e propósito. Obrigado por assistir e lembre-se, com Deus, você nunca está sozinho nas suas lutas.